Se você puder fechar um pouco seus olhos e juntos ouvirmos mais uma vez o refrão desse salmo e rezar juntos com esse refrão. Cantemos. Queridos irmãos diáconos, irmãos e irmãs, hoje, nesse último domingo da Páscoa, 7º domingo, onde nós celebramos de maneira especial a Ascensão do Senhor. Mas nesse domingo em que nós celebramos a Ascensão do Senhor, é diferente um pouco, porque a Ascensão do Senhor conta 40 dias depois da Páscoa. 40 dias em que nós vamos participando do mistério pascal. E nesse dia, no 40º dia, onde o Senhor ascende aos céus, a igreja inicia um período como que uma novena, à espera do Espírito Santo. Seria na quinta-feira, mas por questões pastorais, a igreja transfere para o domingo. E essa festa, essa solenidade é uma solenidade importante, grandiosa, porque nós devemos nos perguntar por que Cristo ascende aos céus, por que Cristo sobe aos céus e por que Cristo fica 40 dias com os seus discípulos após a Páscoa. Nós vimos que o evento pascal de Cristo é um evento que recria o ser humano. É um evento ao qual Jesus dá ao ser humano uma nova criação. E agora o ser humano já não é mais uma criatura, simplesmente, mas em Cristo é filho de Deus. Agora em Cristo o ser humano se torna filho de Deus de fato. O tempo de 40 dias é tempo de preparação, de purificação. Nós costumamos pensar que preparar-se é apenas quando nós estamos fazendo aquelas penitências duras da quaresma. De uma certa forma a gente gosta do sofrimento, né? A gente gosta dessas coisas. Mas os 40 dias da Páscoa também são 40 dias de preparação. Também são 40 dias de purificação, a qual o Senhor vai purificando o coração dos seus discípulos, preparando o coração dos seus discípulos, agora como uma nova criatura, novos homens para uma terra nova. E agora Jesus, ele vai trabalhando com os seus discípulos em manifestações, em demonstrações, em discursos após a sua ressurreição. E foi isso que nós fomos percebendo durante esses domingos da Páscoa. Nós víamos que Jesus, ele apresenta-se aos seus discípulos como ressuscitado, como o Deus misericordioso, como aquele que é o bom pastor, aquele que quer estar unido a nós e dá como mandamento principal para os seus o amor. O amor que não é apenas um sentimento, mas o amor é que é esse vínculo que une a todos. Agora, essa nova criação não é uma criação de vários, mas é uma criação de uma só pessoa, que é o próprio Cristo. O amor reúne, o amor junta, o amor unifica. Como nós dizemos na resposta, o amor de Cristo nos uniu. Realmente, o amor de Cristo, ele nos une. E em várias passagens da vida de Jesus, Jesus vai edificando essa nova união, que é a igreja. A igreja é essa reunião, união daqueles que são amados e daqueles que devem amar. Nessa dinâmica, queridos irmãos e irmãs,
ao assumir a nossa humanidade e ao santificar, elevar a nossa humanidade com a sua ressurreição, com o mistério da encarnação, Deus que toca o homem e assume a humanidade, um corpo humano, agora Jesus a eleva aos céus e a coloca à direita do Pai, onde ser humano nenhum poderia alcançar e chegar por suas forças, por suas virtudes. Agora a natureza humana chega por misericórdia e bondade de Deus. Agora a natureza humana chega pela obediência do Filho ao Pai. Agora a natureza humana chega porque Jesus assume a nossa natureza, recria a nossa condição e coloca à direita do Pai. Onde ninguém poderia chegar por si mesmo, Jesus chega e agora lá permanece para sempre. Nessa dinâmica, queridos irmãos, nós podemos ver na segunda leitura de hoje que o Pai coloca Jesus acima de todas as criaturas. O Pai coloca Jesus acima de tudo e de todos. E o Pai, colocando Jesus acima de tudo e de todos, eleva também a dignidade humana a um nível mais alto possível. E aí é o que nós cantávamos na Vigília Pascal há 40 dias atrás. Ocupa de Adão indispensável, porque possibilitou que o homem hoje vivesse uma condição que antes não tinha, que não poderia alcançar pela sua força. Mas parece um pouco contraditório, porque Jesus fala no Evangelho, estarei convosco todos os dias até o fim, sendo que o mistério que nós celebramos hoje é que Jesus partiu, é que Jesus subiu. E como nós podemos compreender isso? Nós podemos compreender isso olhando para a segunda leitura no versículo 22 e o versículo 23. Sim, o Pai pôs tudo sob os pés de Cristo e que está acima de tudo. Ele, Cristo, que é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que possui a plenitude universal. Ou seja, Jesus ascende aos céus, mas deixa na terra o seu corpo, que é a sua igreja. Que é essa reunião, que é essa união de homens e mulheres que são amados e que amam a Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nessa dinâmica, Cristo permanece para sempre no mundo, na sua igreja, que é a plenitude do seu corpo na terra. Portanto, que Jesus pede para os seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, unidos, em oração, até que venha o Espírito Santo. É como que uma criança na incubadora, é como que uma criança ainda no ventre materno, podemos dizer assim, junto com a Virgem Maria, esperando a vinda do Espírito Santo, para que com o Espírito Santo possa de fato caminhar, dar passos e assim nascer. Nessa dinâmica de estar juntos, estar reunidos, a igreja está junto, reunida em Cristo Jesus. Agora, Jesus, que à direita do Pai, adora o Pai como homem, mas também perfeitamente sendo Deus, também deve adorar ao Pai aqui na terra de maneira perfeita, com uma comunhão perfeita, com uma união perfeita em nós. Queridos irmãos e irmãs, esse é um mistério que nós celebramos hoje. Não é apenas um mistério em que Jesus faz uma graça e sobe, mas é um mistério em que a igreja lá adora ao Pai e a igreja cá adora ao Pai de maneira perfeita, porque é um só corpo, um só corpo presente à direita do Pai, presente no mundo, no aqui e no agora. Por isso que nós participamos da Santa Missa. Às vezes nós achamos que nós
vamos participar da missa para adquirir alguma coisa. Às vezes nós viemos para a Santa Missa para levar alguma coisa para casa. As bênçãos de Deus, a Eucaristia, ouvir da palavra, também. Mas nós participamos da Santa Missa para adorarmos ao Pai, na pessoa de Cristo, de maneira perfeita, o que você nunca vai conseguir fazer na sua casa. E eu digo com toda a autoridade, com toda a tranquilidade, porque aqui, quem adora ao Pai não é você, é Jesus. Aqui quem presta o culto ao Pai não é você, é Jesus. Dá para entender? Portanto, na missa nós não viemos aqui para receber coisa, nós viemos aqui para dar coisa e se transformar nele. É Ele quem se oferece no altar, é Ele quem se dá na palavra, é Ele quem oferece o sacrifício eucarístico, é Ele que reúne-se aqui, em vocês. É um só Cristo, um só corpo, que presta o perfeito culto ao Pai. E por isso que nós estamos aqui. Por isso que na Eucaristia o Cristo se doa. Hoje eu vou usar a patena que eu gosto de usar, a qual estão todas juntas as hóstias que serão consagradas, para manifestar justamente isso. É um só corpo que é oferecido. Quando o sacerdote eleva, ali já não é mais pão, é o corpo de Cristo. E o sacerdote ele eleva por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, ó Deus Pai, Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Dá para perceber que é adoração? Dá para perceber que é a adoração de todos, em um só. E dá para perceber que é um só corpo, um só pão, que apesar de muitos, é o mesmo pão, é o mesmo corpo. Esse é o mistério da ascensão. Esse é o mistério da ascensão. Isso não significa que nós não podemos trazer as nossas misérias. Isso não significa que nós não podemos trazer o nosso coração ferido. Isso não significa que nós não encontraremos homens e mulheres debilitados, pecadores, deficientes. Encontraremos de fato. Porque aqui é o lugar de se transformar em Cristo. Ainda não estamos perfeitos. Apesar de ser a plenitude do corpo de Cristo, é a plenitude quando se encontra reunida em Cristo, como igreja. Mas ainda estamos nos consertando. Por isso é preciso todos os dias se consertar. E mesmo que você não comunga, venha para a missa, para fazer parte desse corpo, para poder honrar ao Pai da maneira perfeita, porque é a igreja quem ora. E, queridos irmãos e irmãs, aí nós vamos entender com as nossas dores, com as nossas lutas, com as nossas aflições, com as nossas crises, com tudo que temos talvez de negativo, talvez com as maldades também do coração, porque Cristo chama trigo e joio no mesmo lugar. Nós juntos vamos poder dizer ao mundo que somos vitoriosos. Não porque conseguimos o carro do ano, não porque conseguimos o celular da moda, não porque conseguimos vitórias no trabalho, não. Mas somos vitoriosos porque a cabeça da igreja, o Cristo, permanece para sempre ao lado do Pai. E por mais que venha todas as aflições do mundo, eu posso dizer, eu sou vitorioso, porque a minha esperança está do lado do Pai e vive para sempre do lado do Pai, e a minha humanidade chegará lá, para sempre, vitoriosa ao encontrar-me com Ele. Ao chegarmos no céu, encontraremos um rosto humano no trono de Deus.
que é Jesus. Apesar de nossas condições, de nossas fragilidades, de guerras, o homem tem solução, porque um homem está sentado à direita do Pai, sendo homem e Deus. Não desistamos. Eis que estou convosco todos os dias. Esse estar convosco todos os dias em nós. Devemos fazer a diferença. Devemos ser mudança. E como diz a oração coleta hoje, muito bela, o Cristo que é a nossa esperança, já é a nossa vitória, aqui e agora. Que a nossa vitória seja de fato Cristo. Que o nosso coração seja de fato Cristo. E que você possa nessa missa de hoje, e a partir dessa missa, se você já não o faz, comece a fazer. Adore ao Pai em Cristo Jesus. Não venha para a missa de qualquer forma. Não venha apenas esperando palavras bonitas. Claro, iremos recebê-las. Mas se não recebermos, saibamos, adoramos ao Pai, sendo Jesus Cristo. E sair daqui, sendo Jesus Cristo, no mundo, todas as coisas serão diferentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai,